Oi, amiga, tudo bem com você? Como que tá as coisas por aí? Bom, eu fiquei refletindo sobre tudo que aconteceu agora entre no domingo e ontem, e aí eu falei assim, poxa vida, tudo isso é tão rico, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem tanta coisa para tirar de tudo que aconteceu nessa situação da Suzana, com o Walter, com você, que eu decidi gravar esse vídeo para ti, de tão importante que é. E, e por que que eu decidi gravar esse vídeo para você? Porque você foi injustamente inserida dentro dessa situação, numa situação que não lhe cabia, mas nenhuma responsabilidade, nada. Mas você acabou entrando, sendo colocada nessa situação, infelizmente. O Walter, quando ele viu você saindo com a Suzana, se divertindo, por que que ele surtou? Ele surtou porque ele foi criado numa sociedade patriarcal onde o homem ele não aceita imaginar que ele pode ser rejeitado. O homem ele pode tudo. Ele pode mentir, ele pode magoar, ele pode manipular, ele pode assediar psicologicamente, ele pode trair. Mas quando ele viu a Suzana que ela poderia seguir a vida dela sem ele, porque eu imagino que talvez foi a primeira vez que ele viu que ela estava saindo, estava se divertindo e ela estava feliz, ele pensou e bradou para ti, para o Paulo e para outras pessoas que a gente não sabe, né? Que ele estava sendo a vítima, ele estava se sentindo injustiçado, porque estavam tentando impedir que a família deles fosse reconstruída. Veja bem, o cara é casado, trai a esposa, separa-se, diz que quer voltar para construir uma família, mas ele continua agindo da mesma maneira que ele agia anteriormente, mentindo, falando informações inconsistentes, traindo, enganando. Ele está com outras mulheres. Ou seja, ele não age corretamente para que ele consiga de fato reconstruir a família dele. E a sua ação, ele responsabiliza você como se você estivesse impedindo que ele voltasse a ter uma família e jogasse em você uma responsabilidade que não lhe cabe. Ele tenta falar para você, para Suzana e para as outras pessoas do círculo social dele que você é o algoz da família dele, fazendo com que você se sinta culpada, fazendo como você também pudesse acreditar que você estivesse louca, te responsabilizando e te desestabilizando emocionalmente, como ele fez ontem. Mas espera aí, homem pode tudo, ele pode mentir, ele pode trair, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, ele pode ir pra balada, pro barzinho, mas a Suzana não pode. Você tem noção que ele enxerga, como que ele enxerga uma mulher? Ele enxerga a mulher como se fosse um ser inferior a ele, como se a mulher fosse não pensante, como se a mulher não tivesse os mesmos direitos que ele tem como homem. Amiga, a estratégia de homens como Walter, ela é muito conhecida na sociedade patriarcal, pois eles tentam criar um clima de conflito entre as próprias mulheres, como ele tentou fazer isso com você ontem, com a Suzana. Veja que ele tentou criar alguns rótulos que não lhe cabem, como a amiga que está sendo infiel a ele, a Suzana, a invejosa que não tem um casamento, mas quer destruir o casamento dos outros, quer inibir que os outros tenham um casamento. E da parte da Suzana,
Olha como que ele tenta fazer. Ele tenta entrar na cabeça dela de uma tal maneira dizendo assim, a mulher ideal é a mulher casada, é a mulher submissa, é a mulher maquiada, é a mulher que aceita tudo que o homem fala e faz. E por que ele entrou em pânico quando viu que você estava com a ex-esposa dele, de 34 anos, que tem plenas faculdades mentais, passeando com uma amiga que é empoderada, que é dona de si, que é independente, que é inteligente, que tem autoestima para não se submeter às atitudes irresponsáveis dos homens. Então ele tenta entrar na cabeça da Susana e estabelecer um padrão que não cabe mais hoje, não cabe mais esse padrão. E por que ele tem medo que você possa influenciar ela? Justamente porque ele te enxerga como se fosse uma aversão de tudo que ele pensa, colocando você num lugar de julgamento na cabeça dele. E qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é que você tenha distância da Susana. Ou talvez você possa até ter contato com ela, mas esse contato tem que ser por ele e por perto, porque aí ele pode controlar a situação. Olha o nível de manipulação do cara. Para mim ficou muito claro que a maneira como ele se relaciona com as pessoas é uma maneira baseada na violência psicológica, na dominação, na ameaça, na chantagem. E ele fez isso com a Susana, ele fez isso com você, ele tentou fazer isso talvez com outras pessoas, com Paulo, que a gente não sabe, com quem que ele compartilhou toda essa situação. E as relações que ele estabelece com as mulheres são relações extremamente abusivas. Extremamente abusivas. Amiga, homens como Walter, nós temos que manter distância. Primeiro, porque eles são criminosos, perigosos. Porque ele tenta, a todo momento, criar armadilhas estruturais para isentar-se da responsabilidade que é dele. Ele se considera uma vítima da sociedade. E a sociedade também considera ele como uma vítima. Passa pano para dizer que ele é imaturo, que ele está aprendendo, que ele está em processo de desenvolvimento. Sabe aquela velha máxima falando que homem pode errar e está tudo bem? Agora, a recíproca não é verdadeira com a mulher. Você veja bem que a mulher, mesmo quando ela não erra, ela é julgada inocentemente, como você foi ontem. Então, amiga, se eu pudesse dar alguns conselhos para você, o primeiro conselho que eu daria, quando a gente enxerga que uma determinada pessoa tem algum tipo de comportamento tóxico, abusivo, como ele tem, bloqueia. Bloqueia das redes sociais, bloqueia do WhatsApp e bloqueia de tudo que você puder na sua vida. Segundo, que você já teve uma péssima experiência com ele, dele aloprar, dele tentar entrar na sua cabeça, da Susana, que vocês se sentissem hiper culpadas, responsáveis. Ele te ameaçou, ele tentou te desestabilizar, ele te manipulou emocionalmente. Então, amiga, não dá para ter contato com um cara desse nível que quer jogar no seu colo, um BO que não é seu, é dele o BO, ele que é responsável. Para mim, um homem que pratica a violência psicológica claramente é capaz de fazer tudo que ele quiser pro objetivo dele. E só tem um nome, esse tipo de homem que tem esse tipo de comportamento: feminicida.
Infelizmente, amiga, são pouquíssimas mulheres que ainda percebem esse tipo de comportamento. E quando não se quebra o ciclo, esse ciclo se perpetua de geração para geração. Eu não tenho a noção de como que a Suzana se enxerga dentro desse processo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você já percebeu. Amiga, não tem uma cartilha para nós identificarmos uma pessoa tóxica. E pessoa tóxica, a gente sabe que pode ser homem, pode ser mulher. Infelizmente, como a sociedade machista, como a gente tem o machismo estrutural inserido dentro da nossa sociedade, é muito comum que essa pessoa tóxica seja o homem e não a mulher. Mas não existe uma regra. Mas o que eu queria falar para você é que muitas vezes o comportamento do Walter é sutil para nós. E como nós fomos criadas numa sociedade machista, isso acaba passando despercebido. Então, para descobrir se uma pessoa é tóxica ou não, não tem segredo, não tem uma fórmula. Mas assim, é importante sempre a gente se perguntar: como que a gente se sente com relação às atitudes daquela pessoa? Isso nos faz bem? Nos deixa culpada? Enfim, amiga, não é fácil. Infelizmente, nem toda mulher tem noção de tudo isso que eu tô falando para você. Nós estamos num processo de evolução, num processo de ter voz, de ter autoconhecimento e de não nos submetermos a qualquer coisa. Nós estamos tentando lutar contra uma sociedade machista e desigual para os direitos das nossas mulheres. E eu, você e tantas milhões de mulheres que tem no Brasil, nós temos um papel super importante de deixar um mundo melhor para Ana Júlias, para Lises, para Lauras, para Lorenas, para Milenas e tantas outras. Reflita, não desista, não deixe ser manipulada. A culpa não é sua, você não tem obrigação nenhuma de pedir desculpa para ninguém. E essa luta, amiga, nós estamos apenas começando. E eu tenho duas certezas: que nós vamos vencer e que eu tenho um baita orgulho de você. E eu sei que você vai ser uma guerreira imensa para não se permitir que isso aconteça mais e que alguém te culpe de algo que você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Um beijo. Te amo.